A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Agora aqui em São Paulo, ela está localizada na Doutor Fon, ali do lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você encontra material evangélico, bíblias, comentários bíblicos, revistas, todo o material que você precisa para a sua edificação espiritual. Ali no térreo do novo templo também da Assembleia de Deus do Belenzinho, tem a livraria da associação, onde você também encontra materiais evangélicos, bíblias, livros, revistas, tudo que você precisar tem na livraria da associação. Procure lá o pastor Silas, procure o Alex, né? E ali você compra os seus materiais. E tem a Provix, a livraria online do pastor Fernando, onde também você adquire materiais evangélicos e recebe no aconchego da sua casa. Então, estamos na lição número 9, 27 de agosto de 2023, uma visão bíblica do corpo, é o terceiro trimestre de 2023. Vamos juntos estudar? Mas antes, deixa aqui embaixo o seu gostei, tem um local aí, você faz assim, aperta em cima, deixe também um comentário, uma paz do Senhor, um abraço, um testemunho, conte alguma coisa aqui embaixo, escreva para o YouTube entender que você está interagindo com esta videoaula e compartilhe, lógico, essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. E eu quero te pedir mais duas coisinhas. A primeira, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E a segunda, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. Vamos formar uma grande família no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos lá então, lição 9, 27 de agosto de 2023, uma visão bíblica do corpo. O texto áureo está em 1 Coríntios 6, 13, a parte B do versículo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Vamos à leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo
é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os objetivos desta lição são os seguintes: primeiro, ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro, contrapor a visão secular do corpo, como o mundo enxerga o corpo, o físico. Vejamos então, na introdução ele diz que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, que é o último versículo da leitura bíblica. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em vista disso, então, Deus, espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15, estarei lendo na leitura na linguagem de hoje, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então, sejam santos em tudo o que fizerem, tá? Temos que ter uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas, os conceitos do mundo, desse mundo que nós vivemos, propagam uma forma de vida independente dos preceitos de Deus. Eles querem viver a parte dos valores de Deus. Então nós vamos estudar nessa lição a criação do homem e as características do corpo humano, segundo as Escrituras, e vamos correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje, como a sociedade enxerga o corpo hoje. Nossa finalidade, então, é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito, qual o propósito da criação do corpo, e a glorificação final que acontecerá com o corpo físico. No primeiro, a criação do ser humano, a origem da raça humana. Tá? O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Vejamos Gênesis 1, 26 e 27. Pegue a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e por falar nisso, tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal lançada pela CPAD, novinha, com muitas notas, com muitas novidades, é interessante. Gênesis 1, 26 e 27, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem. Por isso, nossa declaração de fé, que é o documento oficial das Assembleias de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural. O ser humano foi criado por um ato sobrenatural, ou seja, não tem uma explicação física, foi um ato sobrenatural, imediato, e não foi um processo evolutivo. O ser humano não evoluiu, ele já foi criado daquele jeito. Adão e Eva
eram parecidos conosco, nós éramos parecidos com ele, não houve evolução. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Diz o texto assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, isso foi um ato sobrenatural. É assim que nós entendemos a criação do homem. É interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio. Esse Adam é um nome próprio, mas também é genérico, significando homens ou humanidade. Vejamos Salmo 7:3 e o versículo 5. Salmo de número 73 e o verso número 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Então, homens e humanidade. Isaías 31 e o versículo de número 3. Isaías, profeta Isaías, capítulo 31 e o versículo 3. Porque os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então aqui está dizendo que os egípcios são homens e os cavalos são carne. Então nós temos aqui os dois significados para Adão, nome próprio e também nome genérico, que se refere à humanidade, se refere a homens de maneira geral. Logo então, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2:15. Lá no versículo 7, nós já vimos que ele foi criado do pó da terra. Agora o versículo 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Adão foi, na nossa visão bíblica, o primeiro homem a ser criado. Versículos 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo homem do campo, a todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, com letra maiúscula, nome próprio, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então Adão, segundo a Bíblia, segundo a nossa compreensão, foi o primeiro homem a ser criado. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então a primeira mulher foi feita da costela de Adão. Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, primeiro homem, primeira mulher, Adão e Eva. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, versículo 7 que nós já lemos em Gênesis 2,
soprou em seus narizes. 2:7. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele não fez isso com os animais. Deus não fez assim com os animais, só com o homem. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, o espírito vivente, e isso nos distingue dos demais seres criados. Nós recebemos o sopro de Deus, né? O fôlego de Deus, o espírito, né, de vida dado por Deus, assoprado nas nossas narinas, e cremos que isso ainda continua acontecendo com a pessoa quando é gerada no ventre da sua mãe. Lá ela recebe o fôlego de vida, tá? Número 2, a constituição do ser humano, como é que foi construído. Primeiro, nossa declaração de fé, que é o documento oficial das Assembleias de Deus, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6:3, vejamos, é importante, Gênesis 6:3, então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito, Espírito Santo de Deus, para sempre com o homem, porque ele também é carne, o homem é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Era a média de vida que agora ele passaria a ter por causa do pecado, né? A vida agora iria diminuir. Salmo 78:39. Abra sua Bíblia de estudo pentecostal, eu estou olhando se você está lendo. Salmo 78, versículo 39, diz o seguinte, 39, porque se lembrou de que eram carne, o ser humano era carne, e ainda é, um vento que passa e não volta. Esse salmo fala da salvação de Israel, da rebelião de Israel contra Deus, a escolha que Deus fez da tribo de Judá e de Davi. Então nós temos aqui a composição humana. O ser humano, ele é corpo, ele é carne, a parte externa, chamada de homem exterior, tá? Essa carcaça do lado de fora, e uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma, segundo a nossa declaração de fé, segundo a nossa interpretação da Bíblia Sagrada. Vejamos 2 aos Coríntios 4:16. 2 aos Coríntios 4:16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, essa parte de fora, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior, a nossa alma e o nosso espírito. Agora vejamos aí corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, porque há intérpretes da Bíblia que não acham que alma e espírito é a mesma coisa, eles não separam. Mas o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo, tá? Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Lá em Hebreus 4:12, o escritor também fala dessa composição. 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas aqui fazendo referência às partes mais internas do corpo humano, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós somos tricotômicos, nós entendemos que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Tá? Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo, Lucas 23 e 46. Vejamos o que o escritor, o evangelista registra. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 24 e 39, ele diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui Jesus estava falando do seu corpo ressuscitado, transformado, mas era o mesmo corpo, era um corpo espiritual, mas era o corpo que ressuscitou, o corpo que ele tinha aqui. E aí ele diz, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é essa que eu costumo indicar aqui, leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem viver em nós. E onde ele vem viver? No nosso espírito. Tá? Junta o meu espírito com o Espírito Santo. É dali que nós, através do nosso espírito e do Espírito Santo, que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Então, tudo que nós temos de emoções, de pensamentos, estão ali na nossa alma. O corpo é a parte que volta ao pó, depois que ele morre, é enterrado, e que no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, 42, Paulo ensina essa doutrina que nós abraçamos. 1 Coríntios 15, 42, ele falando aí do arrebatamento, ele diz o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então esse corpo, conforme o de Jesus, que nós já vimos lá em Lucas 24, 39, quando ele ressuscitou, ele ressuscita um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo preparado para viver na eternidade. Esse corpo aqui que nos foi dado, ele foi dado desse jeito para a gente viver aqui na terra, aqui neste mundo. Só que por causa do pecado, esse corpo se degenera, ele envelhece, ele cansa, ele chega um dia que ele para, o músculo, o coração para de funcionar. E aí aguardaremos a ressurreição. Esse corpo vai ser ressuscitado, só que agora em incorrupção. Tudo bem até aqui? Vamos adiante. Queda e restauração humana. Tá? A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Isso está em Romanos 7, do 20 ao 23. Olha o que o grande teólogo paulino, o apóstolo Paulo, diz, 7 e 20. Olha o que diz o texto. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, a nossa velha natureza, que ainda está dentro de nós. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja,
esse novo homem convertido, ele quer servir a Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa batalha entre o novo homem e o velho homem dentro de cada ser humano que aceita Cristo como Salvador. Então, o pecado continua atrapalhando a vida de todo ser humano. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, isso aqui é um comentário bíblico, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, quando o corpo é afetado, afeta a alma e o espírito. Quando o espírito é afetado, isso reflete na alma e no corpo. As 3 dimensões são afetadas. Nessa perspectiva, então, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Então, não tem como você ser crente só na alma e no espírito e o corpo viver em pecado. Ou só o corpo é crente, a alma e o espírito não existe isso. Ele diz: glorificai, a gente já leu primeiro aos Coríntios 6:20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é os 3. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, tanto no espírito quanto na alma e no corpo. Nós já lemos 1 aos Tessalonicenses 5:23. Isso quer dizer, então, que a santificação deve atingir a parte material, o corpo, e imaterial, a alma e o espírito do homem. Então, a santificação tem que ser completa. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus. Só é possível ser santo, nós já lemos 1 Pedro 1:15, através do sangue de Cristo, através da presença do Espírito Santo e através da lavagem pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não tem como alcançar a santificação. Então, aqui nós falamos sobre a criação do corpo, a origem da raça humana, a constituição, corpo, alma e espírito, e a queda e a restauração. A queda de Adão e Eva e como esse ser humano pode ser restaurado, que é o que acabamos de ver no tópico 3. Agora vamos ver a visão bíblica do corpo. Parte exterior, a parte exterior do homem. O termo grego, o termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, essa parte de fora. Tá? Vamos ver aí Mateus 10:28, é uma referência interessante. Ele diz o seguinte, Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo, essa parte de fora, e não podem matar a alma. Quer dizer, a pessoa mata o corpo, mas a alma e o espírito a pessoa não consegue matar, que é espírito, é sobrenatural. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quer dizer, Deus, ele sim tem o poder para matar a alma e o corpo, e é a ele que nós devemos temer. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Então, a parte de fora, nós já lemos lá, quando Jesus ressuscitou em Lucas 24:39. Tá? Em Atos 2:31, eu vou ler na linguagem de hoje, Atos 2:31, abra sua Bíblia, olha o que Pedro, no seu discurso
diz, Atos 2, 31. Davi sabia o que Deus ia fazer. Atos 2, 31, é isso mesmo, tá? E por isso falou a respeito da ressurreição do Messias, de Jesus. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Por quê? Porque o corpo de Jesus foi ressuscitado. Ele não ficou lá, ele ressuscitou. Tá? É isso que Pedro está ensinando ali naquela pregação. Então, ambos os termos, né, que é soma e sarx, quando se refere ao homem físico, ambos os termos indicam a parte visível, a parte de fora, e material da natureza humana, aos dois. O corpo é o invólucro, é aquela parte que guarda, né, da parte material, que guarda a alma e o espírito do ser humano. O corpo, ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Tá? O corpo, ele vai morrer e a alma e o espírito vai sair. Não vai continuar ali porque o corpo morreu. Tá? A carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo, que é geralmente a visão que se tem. Né? Na minha carne não habita bem algum. Né? Romanos 7,18, é a corrupção, o corpo cheio de corrupção, cheio de pecado. Entretanto, em tom depreciativo, diz a respeito da natureza pecaminosa do homem. É o que, na verdade, faz esse corpo pecar. E não especificamente ao corpo físico em si. Tá? Assim sendo, nossa declaração de fé, nosso documento oficial, rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Tá? Nós não entendemos que o corpo ele é mau, e não entendemos que a alma e o espírito estão presos nesse corpo que, segundo essas teologias, é mau. Nós não entendemos assim. Tá? Agora vamos ver, templo do Espírito Santo. Por que nós não entendemos assim? É o segundo tópico. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. O corpo é para Deus. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, pertence a Deus. Nesse sentido, então, essa parte material do salvo, né, daquele que crê na Bíblia Sagrada, deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então, a pessoa que abraça a fé em Cristo Jesus, a pessoa que crê na palavra de Deus, ela precisa entender que o corpo dela é santo, o corpo dela pertence a Deus, o corpo dela é para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 6, conforme a referência, nós lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Então, o nosso corpo faz parte do corpo invisível de Cristo, o corpo espiritual de Cristo na terra. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso, o nosso corpo não devem ser usados para praticar atos imorais, para praticar imoralidades. Aqui, então, nós cristãos somos exortados a não pecar contra o nosso próprio corpo. Porque quando você peca contra o seu próprio corpo, você está pecando diretamente contra Deus. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. Jesus pagou um preço alto pelo meu corpo e pelo seu corpo. Então você não pode, eu não posso fazer o que eu quiser, o que nós quisermos do nosso corpo. Esse nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus, tornando então o crente
templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então veja o cuidado que a Bíblia nos manda ter com o corpo, com o físico. Número 3, glorificado na ressurreição. Já falamos um pouquinho no tópico número 1, mas vamos falar mais um pouco. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Veja o que diz Hebreus 2:14. Abra sua Bíblia, estudo pentecostal. Eu vou abrir a minha na linguagem de hoje. Olha, Hebreus 2:14 e 15, o que diz: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Então, Jesus ele precisou morrer para vencer a morte e para destruir o diabo. E aí ele diz: Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Então, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, no sentido físico e no sentido metafórico. No sentido espiritual, nós já estamos ressuscitados com Cristo. E um dia, no sentido literal, quando o nosso corpo, depois de morto, ele ressuscitará para viver eternamente na glória com Deus. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma e o espírito, subsiste de modo consciente. A alma e o espírito estarão aguardando de maneira consciente a ressurreição do corpo. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Essa carcaça física, esse corpo que nós temos do jeito que ele está, não pode ir para o céu. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, quando esse corpo ressuscitará, preparado para entrar na eternidade. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou e adquiriu um corpo glorificado, também nós assim o teremos. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, no arrebatamento da igreja. Na ressurreição, a parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito, será reunida em um corpo incorruptível, que é esse corpo que vai ressuscitar, glorificado, espiritual e imortal e preparado para viver na eternidade. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Jesus vai destruir a morte como o seu último inimigo, como o seu último ato. Então é assim que vai funcionar segundo a Bíblia Sagrada. Número 3, qual é a visão secular do corpo? Primeiro, hedonismo e narcisismo. Ele diz: zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Nós já vimos isso. Contudo, nesses tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos, são incentivados na sociedade. Com o hedonismo, o que significa isso? Estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, as pessoas hedonistas, elas querem o máximo de prazer.
e elas não querem sofrer. Nesse aspecto, então, tudo é permitido. Então, há uma devassidão na sociedade. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, excesso de egocentrismo, egolatrismo, excesso de amor próprio, né? Isso é o narcisismo. De acordo então com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio de da boa estética a qualquer custo, custe o que custar, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina, a Bíblia ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, devemos fugir desse hedonismo e o narcisismo que impera nessa sociedade, essa sociedade da última hora. Número 2, a erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O sexo, ele foi criado puro por Deus. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. A maneira como eles adulteraram o sexo. Esse que é o pecado. Nossa declaração de fé ensina que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Então, nós entendemos assim a Bíblia. Todavia, em nossos dias, na atualidade, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas e nas literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, ou seja, fora do ensinamento original de Deus. Como resultado disso, a licenciosidade, ou seja, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Então as pessoas estão usando o corpo de maneira desregrada, imoral, de qualquer maneira, sem preocupação com a Bíblia Sagrada, com Deus, com santificação. Diante disso, então, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o cristão não pode se deixar dominar por esse mundo, por essa libertinagem, por esta erotização que está em todas as áreas da sociedade. E por último, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Então, o ser humano ele tem essa liberdade dada por Deus para ele se autogovernar, para ele tomar suas próprias decisões. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Todos nós um dia compareceremos diante de Deus para dar conta dos nossos atos para Deus. Não obstante, nesse cenário atual, as ideias secularistas desse mundo que nós vivemos promovem a banalização do corpo. Há uma promoção na sociedade dessa banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional, ou seja, liberdade total. Essa é a defesa do existencialismo ateu, das pessoas que não creem em Deus, das pessoas que não creem que existe um Deus soberano. Então, nesse aspecto,
livre de qualquer moral divina, segundo essa visão existencialista ateu. Então, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Ele passa a fazer o que ele quiser do seu corpo. Desse modo, então, os seus adeptos do existencialismo ateu atuam contra o corpo, na legalização do aborto, na prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Então, contrário a esse ativismo, a essa corrente de pensamento na sociedade, que está imperando na sociedade, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, essa é a pergunta retórica, cada um deve responder. Nós pertencemos, o nosso corpo pertence a Deus. Nós não somos livres para fazer o que quiser com o nosso corpo. Essa é a resposta. Então, assim nós temos a visão bíblica do corpo, né? E essa visão secularista. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo seu gostei, seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.